paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Te convido a você se inscrever, compartilhar para os seus amigos do Facebook, aqueles que ainda não assistiram o nosso vídeo. Compartilhe, amados. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Toda semana postamos estudos bíblicos para professores e alunos da escola dominical. Amém? Para você preparar a escola dominical. Deus abençoe a sua casa e sua família. Amados, queridos irmãos, estamos estudando a escola bíblica dominical nesse terceiro trimestre da classe de adultos da revista CPAD, com o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade da nação. As correções do ensinamento divino no período dos reis de Israel. Hoje nós vamos estudar a lição 7, com o seguinte tema: o ministério de Eliseu. Nós estudamos na lição anterior sobre o ministério de Elias, a qual ele terminou, passou para o seu sucessor, o profeta Eliseu. Nós vemos que o profeta Elias ungiu Eliseu para continuar o ministério a qual Elias terminou. Nós vemos que Elias, ele terminou o seu ministério em Gilgal. E nós vemos que ele não foi arrebatado pela carruagem de fogo, mas sim, ele foi arrebatado num redemoinho. E nós vemos que ele não experimentou a morte, como Enoque também andou com Deus, ele não experimentou a morte, ele foi transladado. E nós vemos, amados irmãos, que depois do seu arrebatamento, Eliseu continuou aqui na terra. Aí ele continuou o seu ministério. Nós vemos que o ministério de Eliseu ocorreu 3 milagres no início do seu ministério, que nós vamos falar nessa lição 7, que é o milagre das águas que se alegraram no vale, para que não houvesse chuva, multiplicou o azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servida por os servos do profeta. Então, nós vamos estudar 2 capítulos, capítulo 3 e capítulo 4, 2 Reis. Então, amados, vamos lá para a leitura. Você que tem a Bíblia Sagrada, acompanha na Bíblia. E você que tem a revista da Escola Dominical, acompanha na revista, amém? Então, vamos lá para a leitura. Capítulo 3, verso 5. Fala o seguinte: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei de Moabita contra o rei de Israel. Verso 9. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguiam não tinham água. Verso 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de ele. Não vamos ler o versículo todo, o capítulo todo, para nós entendermos, amém, o estudo. E continuando. E disse Josafá: está com ele a peleja do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram e ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse-lhe: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, que cuja presença estou, que eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei um tangedor, e sucedeu que o tangedor veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não verei vento, não verei chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e vosso gado. Então nós vemos que Josafá, rei de Judá, foi perante Eliseu, e nós vemos, amados irmãos, que os moabitas queriam matar o povo de Israel. E nós vemos que depois da morte do rei Acabe, e nós vemos aqui que fala o versículo 6, por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez serviço de todos Israel. Nós vemos que esse Jorão é do reino norte.
Então, amados irmãos, nós vemos aqui que depois da morte do rei Acabe, se revoltou o rei de Moabita contra o povo de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que Elias falou para fazer aquelas covas, e nós vemos que fez um milagre, transformou em águas, e não teve chuva. Nós vemos aqui, não teve chuva naquele lugar. Então, nós vemos aqui, amados, foi o primeiro milagre a qual Eliseu, através do poder de Deus na vida dele, realizou esse milagre. Mesmo na seca, houve água para o povo. Amém? Então, nós vamos aqui continuar aqui. A introdução fala o seguinte: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição, estudaremos sobre 3 deles. O milagre das águas que alagaram um vale, se que houvesse chuva, multiplicasse do azeite da viúva. A aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Então, que nós vemos que ele foi ungido por Deus, o profeta Eliseu, e nós vemos aqui que através da fé e através da obediência que vem, um milagre de Deus. Então, nós vemos aqui fala: Deus é poderoso e usa os seus filhos para realizar seus milagres. O primeiro ponto fala o seguinte: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos, reis bons e maus. No período dos reinos divididos, houve a alternância dos reis bons e maus. Essa distinção entre os bons e maus não leva em conta apenas o modo como os reis administraram o reino ou lideraram o povo, mas de forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir ao determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que essa monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus e seu culto, promoveria a adoração de ídolos. Então nós vemos aqui que no reino norte houve 19 reis ímpios. E nós vemos, amados irmãos, principalmente o rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, a qual ele adorou outros deuses. Nós vemos que a sua esposa, a rainha Jezabel, ameaçava a todo momento o profeta Elias. Elias teve que fugir para uma caverna. E nós vemos que o Senhor falou com Elias: sai da caverna. E nós vemos que o anjo levou para Elias pão e água, mesmo ali que estava na seca. E nós vemos que o Senhor alimentou Elias, também alimentou ele com corvos. E nós vemos, amados irmãos, que houve reis como rei Davi. Rei Davi foi um rei, o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que Davi, ele pecou o pecado de adultério, mas nós vemos que ele se arrependeu. Nós vemos que o rei Saul, ele não se arrependeu, ele fez o trabalho de sacerdote. Nós vemos que ele não se arrependeu. Nós vemos também Salomão, ele não seguiu o exemplo do pai. Ele instalou ali aquela idolatria. Então, amados irmãos, nós vemos que houve reis bons e maus. Nós vemos que os bons, como Davi, outros reis, tanto no reino sul, que nós vamos estudar mais para frente sobre os reis do sul. Então, amados, nós vemos aqui que os reis maus, eles levavam o povo para idolatria, para imoralidade sexual, levavam o povo para adorar outros deuses, fazer como bezerro de ouro. Nós vemos lá o rei Jeroboão instalou dois bezerros, um em Dan e outro em Betel. Nós vemos que ali foi na capital do Reino Norte, na capital de Samaria. Então, nós vemos que foi os reis do norte. Então, nós vemos, amados, que o Roboão, ele também não estava agradando a Deus, o filho
do rei Acabe. Então, nós vemos também o rei Acasias, que nós estudamos na lição 6, na lição anterior. O rei Acasias é o filho do rei Acabe. Nós vemos que ele caiu numa janela, ele teve um grande acidente, ele ficou numa cama, e nós vemos que ele pediu para consultar outros deuses, os deuses de Baal, e nós vemos que ele já conhecia o Deus verdadeiro, ele se desviou, afastou do Senhor, ele apostatou da fé, e nós vemos que o profeta Elias falou para Acasias que ele não vai viver, mas sim vai morrer. Então, nós vemos, queridos, que Deus, ele usava os seus profetas. A função do profeta era transmitir a mensagem de Deus. Aqui fala, 3 reis vão à guerra contra Moabitas. Jorão, rei de Israel, quem, como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, aqui da região sul, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, rei de Edom, que era vassalado de Judá. Então, aqui nós vemos que era na capital de Jerusalém. Nós vemos, amados, que o povo, ele queria adorar o Deus verdadeiro. Nós vemos que Jeroboão, ele desviava o povo para adorar aqueles bezerros. Então, o povo queria descer para Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Então, ele desviava o povo para esses ídolos. E nós vemos, amados irmãos, que ídolos, as imagens, não é só aquela que você adora, como aquela que não se move, não se fala. Nós vemos, queridos, que idolatria é tudo que você coloca Deus em segundo plano. Talvez você tenha culto na igreja, você está assistindo uma novela, desde de adorar a Deus para assistir uma novela. E também desde na igreja para assistir futebol. Então, amados irmãos, tudo isso é idolatria. Então, nós vemos aqui que Deus usava os profetas para que o povo se voltasse para o Deus único e verdadeiro. O primeiro ponto, a terceira parte fala o seguinte: a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, e previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente em toda a região, sem ação dos ventos. Então, nós vemos que ali não houve vento nem chuva. Nós vemos que foi um milagre que transbordaram em águas para o povo beber, até os gados. Então foi um grande milagre através do profeta Eliseu. Então Deus usou Eliseu de várias maneiras extraordinárias, maravilhosas. E aqui fala, o Senhor não apenas realiza este milagre, mas também ele entregaria a vitória sobre os moabitas. Então foi uma grande vitória que ele deu ao povo de Israel para vencer os moabitas. E nós vemos, amados queridos, Deus também, ele fez um grande milagre, transformou aqueles pães, 5 pães e 2 peixes. Nós vemos que os seus discípulos falou para Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. E nós então pega todas as cestas, e Jesus ele levantou aquela cesta, orou ao Pai, ele tinha que pedir permissão ao Pai. Nós vemos que Jesus veio como servo, ele permitiu permissão ao Pai, e multiplicou para 5.000 pessoas. Nós vemos que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Nós vemos que todo o povo que estava ao redor de Jesus, aquela multidão, foram alimentados. Jesus também foi o primeiro milagre que Jesus fez, transformar água em vinho, ali na boda na Canaã da Galileia. Nós vemos num casamento. Então, amados irmãos, Jesus continua fazendo o milagre. Nós vemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, amados irmãos, Jesus Cristo ele não mudou. Nós que mudamos, mas Jesus ele não muda. Ele é eterno. Nós somos mortais, mas Jesus ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele é eterno, ele é espírito. A Bíblia diz, Deus é espírito,
portamos que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, amados irmãos, Deus, ele é espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lição maravilhosa que nós estamos dando nessa tarde, estudando sobre o profeta Eliseu. Nós vemos que Eliseu foi usado a porção dobrada sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos falar, amado querido, o capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover seu sustento. E caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel, após a morte do marido, a mulher ficou em situação complicada. A falta de suprimento devido à ameaça dos filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Então, amados irmãos, nós vamos ler o livro capítulo 4 aqui, para nós entendermos o assunto que nós estamos estudando nessa tarde, amém? Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, é bom você acompanhar com nós, para nós entendermos aqui, amém? Que fala o seguinte: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou dizendo: meu marido, meu servo morreu. E tu sabes que o servo temia o Senhor. E veio o credor levar os 2 filhos para serem servos. Qual era o marido dessa mulher viúva? Qual ela falou para o profeta Eliseu que ele morreu? Nós vemos que era Obadias. Nós vemos, amados irmãos, nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 18. Abra sua Bíblia, 1 Reis 18. Vemos que ele era mordomo do rei Acabe. Vamos ler aqui, ó. Elias apresenta, capítulo 18. Elias apresenta diante de Acabe. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar a Acabe que a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Então, nós vemos que o marido desta mulher, no capítulo 4 do livro de 2 Reis, Obadias. Continuando, querido. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu numa cova, e estendeu com pão e água. E disse a Acabe a Obadias: vai pela terra das fontes de água, torna os rios, pode ser que achemos ervas, para que vida conservemos cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Obadias, ele era mordomo do rei Acabe. E nós vemos que o mordomo Obadias, ele protegeu aqueles 100 profetas. Ele escondeu 50 profetas numa cova, mais 50 profetas em outra cova. Nós vemos que ele alimentou aqueles profetas com pão e água. Nós vemos, amados irmãos, que ele pegou emprestado. Agora nós vemos, ele pegou emprestado para quem? Qual foi o rei que ele pegou emprestado para o credor, né? Que ele pegou emprestado para que os profetas para ser protegidos. Nós vamos ver aqui, continuação da leitura, que fala o seguinte: e veio o credor levando os filhos dos serem servos. Então, nós vemos que o credor, queridos, ele era Jeroão, filho de Acabe. Então, esse foi o credor, qual que o Obadias pediu emprestado. Então, nós vemos que aqui fala: e Eliseu lhe disse: que te fazer? Declara que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
nós vemos que aquela viúva não tinha nada, senão uma botija de azeite. E nós vemos que o credor chegou na casa dela para levar os seus filhos como escravo, para pagar a dívida a qual o seu marido deixou. Nós vemos que naquele tempo tinha que ser escravo para trabalhar, para poder pagar a dívida. Então, nós vemos que ela consultou, ela podia consultar os vizinhos, os seus amigos, não, mas ela consultou o profeta. E nós vemos que ela foi no lugar certo. E nós vemos que o profeta falou: o que tens em casa? Ela só disse: só tem uma botija de azeite. E nós vemos aqui, amados, que foi, Eliseu lhe disse: que tens de fazer? Declara o que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, uma botija de azeite. Então disse ela: vai para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Tá vendo? Então o profeta Eliseu falou para aquela viúva para pedir emprestada a todos os vizinhos vasilhas para poder encher aquele azeite. Nós vemos que ela tinha um pouquinho de azeite. Continuando aqui a leitura. Então, entre e fecha a porta sobre ti e os seus filhos, e deita o azeite em aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Aqui foi o segundo milagre a qual Eliseu fez ali em Israel. Então, amados, nós vemos aqui, ó. E sucedeu que cheio foram vaso, e disse ao seu filho: traze ainda um vaso. Porém ele disse: não vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela ao saber que o homem de Deus lhe disse: e ele, vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tens os teus filhos e vivei do resto. Então o profeta Eliseu falou: vai e vende o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Então, amados, foi um grande milagre que Deus usou o profeta Eliseu. Nós vemos que aquela viúva estava num desespero, porque o seu credor estava na sua porta para cobrar a dívida. E ela não tinha como resolver. Nós vemos que se os seus filhos deles fossem como escravo, ali mesmo eles morreriam, porque era ali na região norte, capital de Samaria, era o filho do rei Acabe. Nós vemos que o Acabe ele era perseguidor do profeta Elias e dos profetas ao qual ele estava junto com Elias. Nós vemos que Elias achava que estava sozinho, né? Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus usou o seu profeta, e ali nós vemos que houve milagre e conseguiu pagar aquela dívida ao credor. Então o credor tinha que, se caso não pagasse, tinha que levar aqueles filhos, porque se ela não tivesse o dinheiro, os seus filhos seriam escravos e também